Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então nós estamos dando início à nossa apresentação sobre os autores amazônicos, né? E antes de mais nada, quero explicar que esse projeto, que esse vídeo, assim como os outros que estão sendo postados no nosso canal, são feitos pelos alunos do curso de Licenciatura em Letras pela Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA. Então, nós somos, além de alunos, somos bolsistas PIBID e esse faz parte de um projeto, né, que está dentro do programa e que nós colocamos ele em prática para vocês. Então, eu fui incumbido de falar sobre os autores amazônicos e da literatura na Amazônia, né? A literatura na Amazônia. Visto que a gente mora na região norte, a gente mora na Amazônia, a gente precisa conhecer quem são esses escritores, né? É muito importante a gente ter noção de quem foram e sobre suas obras, certo? Então, esse é o primeiro vídeo de outros 4 que virão aí pela frente no canal. São vídeos postados mensalmente e que eu espero que contribuam para o conhecimento de vocês a respeito da literatura na Amazônia, a respeito sobre escritores amazônicos, certo? E o primeiro escritor, né, o escritor do mês, é o Inglês de Souza, que tem como apresentação aí eu, que é o Marcos Ferreira, que sou licenciado em Letras Português e também bolsista PIBID, certo? Então, quem foi Inglês de Souza? Herculano Marco Inglês de Souza, ele, ou também Inglês de Souza, ele foi advogado, jornalista, escritor e um dos mais importantes, né, autores amazônicos. Ele nasceu no interior do Pará, no município de Óbidos, em 1893. E apesar de ele ter residido boa parte da vida dele em São Paulo e em Rio de Janeiro, né, na região sudeste, ele escreveu sobre suas raízes, né, sobre a realidade presenciada na Amazônia, sobre a vida dos povos da Amazônia. E em algumas de suas obras é possível a gente encontrar certas características, né, que estão voltadas ali para a questão da vida na Amazônia, certo? Então, o Inglês de Souza, ele concluiu seus estudos dividido entre o Pará e o Maranhão. Posteriormente, ele se mudou para São Paulo, onde ele cursou o direito, né, em 1870. Então, no começo de sua vida, ele adotou o pseudônimo de Luiz Douzane, né? Hoje em dia, não é mais possível encontrar alguma obra do Inglês de Souza que tenha esse pseudônimo, né, Luiz Douzane. As obras mais atuais, as edições mais atuais, levam o próprio nome do autor, certo? Aí a vida do Inglês de Souza ela foi bastante movimentada, né? Ele participou na verdade da publicação da Revista Nacional em 1817. Ele trabalhou como secretário no Tribunal de Relações de São Paulo. Ele foi governador nomeado das províncias de Sergipe e Espírito Santo. Né? Na cidade do Rio de Janeiro, ele ainda atuou como jornalista, advogado e professor de direito, certo? E aí ele faleceu ali em 1910, aos 64 anos de idade. E devido à sua grande contribuição, né, no campo literário, na questão da literatura, ele participou como membro fundador da criação da Academia Brasileira de Letras, onde ele instituiu a cadeira número 2, cujo patrono é Manuel Antônio de Bandeira. O escritor ele é considerado precursor do naturalismo, né, no Brasil. As suas obras elas retratam a vida do homem na Amazônia e ele sempre busca detalhar os cenários que fazem parte da vivência do povo amazônico. E é possível encontrar nas suas obras ali uma valorização da natureza e do regionalismo, né? E se vocês porventura forem ler alguma obra do Inglês de Souza, eu recomendo que leiam, porque as histórias dele são magníficas. Inclusive vou apresentar para vocês um conto que está presente na coletânea de contos, né, que é chamada de Contos Amazônicos, que é uma obra do Inglês de Souza. Eu vou apresentar um para vocês, que é o Acauã. E daí já é possível a gente perceber algumas dessas características, né, alguns desses detalhes da questão da vivência do povo da Amazônia, na questão da Amazônia em si, né, algumas dessas características do regionalismo, como bem aí está na apresentação, certo? E algumas de suas obras são essas
Daí, ó, por exemplo, os contos amazônicos, né, que eu falei para vocês ainda há pouco, selecionei o Acauã para falar, mas temos o Coronel Sangrado, de 1877, o Missionário, de 1891, tem também o Cacaulista, de 1876, História de Pescador, de 1817, e assim. Então, dentre dos contos amazônicos, eu selecionei o Acauã, né? E ele é um conto que traz o misticismo e a crença de povos locais nas superstições e lendas amazônicas. E aí temos como personagens o Capitão Jerônimo Ferreira, né, a Vitória e a Ana, que são filhas do Capitão Jerônimo. E o espaço é a vila de São João Batista de Faro, né, no interior da Amazônia. Vamos falar assim. É uma vila no interior da Amazônia. Então, eu vou resumir o que vem a ser esse conto, né? Não tem como colocar aqui para você para compartilhar todo o conto porque ele é grande e o vídeo ele ficaria longo. Então, basicamente, o conto ele fala sobre gira em torno desses três personagens, né? A gente começa com o Capitão Jerônimo saindo de sua casa porque ele estava consternado, triste. E no momento que ele tenta voltar para casa, acontece algumas coisas sobrenaturais assim no caminho de volta para casa, né? Ele acaba se perdendo e tudo está muito escuro e as árvores balançam por conta da forte ventania. Então ele começa a se perder, tenta voltar para casa, mas ele se perde no caminho. E ele acorda no outro dia, já perto de um lago, e perto desse lago ele acorda e se depara com o choro de uma criança, né? E essa criança está numa canoa que está nesse lago. E aí ele vai até lá, ele pega a criança e leva para a sua casa e a adota como sendo sua filha adotiva. Filha adotiva. Ele tinha uma outra filha que é a Ana. E aí as duas crescem, recebem o amor do pai, né? Recebem todo o carinho e a atenção do Jerônimo Ferreira, que é o pai delas. E aí tudo ocorre tranquilamente até que aos 15 anos de idade as coisas começam a mudar, né? A Vitória é muito diferente da Ana. Nós temos aí duas personalidades diferentes. A Ana, ela é um pouco mais reprimida, retraída, ela vive isolada, é um pouco uma pessoa muito triste, né? E aí já a Vitória é totalmente diferente. A Vitória ela é bonita, ela tem destreza, ela tem sagacidade. Então a gente percebe aí uma dualidade de personalidades diferentes. E aí coisas estranhas acontecem com a presença da Vitória naquela casa, né? Porque a Vitória ela sai, não dá explicação para onde vai, e quando ela é cobrada pelo seu pai, ela se mostra muito atrevida, né? Ela se mostra muito afrontosa, indelicada até mesmo com sua irmã, né? E apesar da Ana ela viver retraída, viver isolada, ela é pedida em casamento. Na primeira vez que ela é pedida em casamento, ela é nega, né? Ela aceita, mas depois ela volta atrás e diz não para o rapaz, porque ela é manipulada pela Vitória, né? A sua irmã da mesma idade, mas que tem uma personalidade totalmente diferente. Então ela é manipulada e a Ana acaba não aceitando mais o pedido de casamento. Aí na segunda vez que ela é pedida em casamento, o pai dela, com medo que ela dissesse não para o rapaz, tranca ela num quarto. Ela só vai sair daquele quarto quando for no dia do casamento, né? Que ela não vai mais poder voltar atrás e vai ter que se casar. Só que o que acontece? No dia do casamento, ela tá lá na igreja, lá no altar, o pessoal, né, o pai dela, a Vitória e o pessoal da comunidade que está presente naquele casamento, percebe que está faltando uma pessoa, que é a Vitória, né? A Vitória não está ali presente no casamento da própria irmã dela. O que acontece é que no final do casamento, quando o pessoal já está saindo da igreja, aquela cerimônia, a Vitória ela se personifica no mal, né? Que é o Acauã, que o pessoal daquela região ali, e no caso eu falo da questão do livro, né, da obra, então o pessoal daquela vila ali acreditava ser o mal, né, a personificação do mal. Então a Vitória ela se personificou no mal. E aí até naquele momento ali a Ana vivia enfeitiçada pela Vitória, né, pelo Acauã. Então ela morre, ela grita várias vezes Acauã e assim ela veio a morrer, né, nessa obra. Então obviamente é um resumo do que venceu o conto Acauã. Eu recomendo que leiam
Lá no site está disponível o link para vocês lerem o conto completo, né, do Acauã. É um conto muito interessante, e dentro desse conto a gente pode perceber, né, a questão do misticismo, porque o povo da vila de São João Batista acreditava no Acauã. Então a gente vê também uma forte presença ali do ambiente. A gente lê, no momento que a gente lê, a gente consegue imaginar todo o cenário, né, toda a vivência daquele povo, a característica na questão das árvores, de todo o local ali. A gente consegue imaginar lendo o Acauã. E também, né, como foi um resumo, fiz um breve resumo do que vem a ser o Acauã. Na obra vocês podem ver com maior detalhes, né, o cenário, os personagens, toda a história. Então, esse foi o nosso primeiro conto, né, pessoal, e nosso primeiro autor, e também nosso primeiro vídeo a respeito dos escritores da Amazônia. Eu espero que vocês tenham gostado e continuem aí acompanhando também as próximas publicações dos vídeos, né? No próximo mês nós falaremos sobre o Dalcídio Jurandir, outro escritor da Amazônia. Então é isso, agradeço e até mais.